Seja bem-vindo ao canal Analisando a Fé pela Razão. Estou fazendo um vídeo hoje com o título Ló e suas filhas, tá? Aproveitando um comentário da nossa amiga aqui, Andréia Rocha, aonde no vídeo que eu falei sobre o absurdo de Números 31, ela expôs o seguinte comentário dizendo assim: onde ficam os mandamentos? Não matarás, se o próprio Deus manda matar. Se o incesto fosse algo tão inaceitável aos olhos de Deus, por que Deus não destruiu as filhas de Ló quando essas embriagaram o mesmo? Porque Deus não as transformou em estátuas de sal como fez com a mãe das mesmas, né? Vendo sua análise sobre este e outros temas, vemos que os adjetivos, né, de onisciente cai por terra e cristão algum pode, por mais que queira, não consegue refutar. Parabéns, muito bom, né? Quero agradecer primeiramente ao comentário da Andréia sobre o vídeo, né, que eu fiz, o polêmico vídeo de Números 31. E, baseado aqui, como ela citou sobre a questão de não matar e também sobre a questão de Ló, que é sobrinho de Abraão, que é considerado o pai do monoteísmo, né? Pai das três grandes religiões que temos no mundo, né? O judaísmo, o cristianismo e o islamismo. Ele teve um sobrinho, né? Se você ler a base do texto, que é Gênesis 19, mostra a destruição da cidade de Sodoma e Gomorra, onde vivia esse Ló, né? Ló, que no caso o sobrinho de Abraão. E Deus fala para Abraão que iria destruir a cidade, né? E se Abraão intervém contra a destruição da cidade por causa de seu sobrinho Ló, né, que fez morada nessa cidade. E Deus falava que pouparia a cidade se encontrassem justos nessa cidade, né? E a cidade foi destruída. Só que antes da cidade ser destruída, tá? A gente lendo, eu recomendo você ler Gênesis 19. Eu não vou trazer a leitura aqui do texto como de costume, porque principalmente para você que acompanha o canal e é cristão, tá? Você precisa ler mais sua Bíblia, tá? Eu posso depois fazer um outro vídeo analisando aqui no nosso esboço essa questão de Gênesis 19 de forma mais detalhada. Mas no momento eu vou só trazer aqui os pontos dessa passagem que relata essa história absurda de Gênesis 19, que fala da destruição de Sodoma e Gomorra, tá? E antes dessa destruição, com fogo e enxofre, tá? Uma cidade toda é destruída devido a diversos pecados, né? Ou seja, a imoralidade da população, tá? Então, alguns absurdos ilógicos e irracionais apresentados na passagem. O primeiro começa sobre a visita de anjos. Por que eles não aparecem hoje em dia, né? Ou seja, Ló, ele morava nessa cidade e ele recebeu a visita de dois anjos que falou para ele sair dessa cidade, que ele não poderia mais permanecer naquela cidade porque a cidade seria destruída. Então Ló recebeu esses dois anjos dentro da sua residência e a população, né, no caso os homens, foi lá para ver quem eram esses dois caras que eles queriam abusar dos anjos, né? Então, que é outro absurdo também. Tá? Uma população toda de uma cidade querer estuprar dois homens porque os caras foram lá visitar. E esses dois caras é um outro absurdo porque eles são anjos. Tá? Você pode ler a passagem lá. Aí depois Ló, né, faz um outro absurdo. Oferece suas filhas virgens aos moradores de Sodoma e Gomorra para proteger esses dois anjos que foram enviados. Olha o absurdo. Olha o que Ló iria fazer. Oferecer duas filhas que nunca tiveram contato com homem aos moradores em troca dos dois homens. Então imagine, ainda bem, né, no caso pelo menos o texto vai relatar que os anjos, né, intervêm e os moradores não conseguem tocar nas filhas de Ló, né, melhor dizendo. Enfim, mas é um absurdo. Se esses anjos não tivessem, né, intervindo, diversos homens teriam abusado das duas filhas de Ló, moças que até então não conheciam homem nenhum, né? Então você vê um tremendo absurdo essa passagem. E Deus, no capítulo anterior, negocia com Abraão que se fosse encontrado justo, Deus pouparia a cidade. Poxa, um homem que pega
e oferece 2 filhas virgens a uma população em troca para proteger 2 homens, eu não consigo enxergar justiça nesse homem, né? Então, ou seja, é uma passagem totalmente absurda que você tem em Gênesis 19. Há outro ponto aqui também, mulher transformada em estátua de sal, né? Eles saem da cidade e após a sua saída da cidade, começa a cair fogo e enxofre e destrói toda a cidade. E pelo simples fato da mulher de Ló olhar para trás, ela é transformada em estátua de sal, né? Uma passagem absurda, tá? Ou seja, eu termino aqui o esboço falando o seguinte, né? Uma cidade toda destruída e os animais e crianças. Aqui até esqueci de colocar o S, tá? Não reparem, né? Ou seja, uma cidade toda foi destruída. Pô, e as crianças? E as crianças de colo? Foram destruídas com fogo e enxofre, os animais, né? Animal peca? Animal não peca, né? Essa cidade foi destruída pelo pecado, mas porra, a criança tem pecado? Os animais têm pecado? Eles pagaram, tá? Eles foram queimados, foram mortos pelo fogo e enxofre, porque a cidade, os habitantes, eles cometiam devido aos seus pecados, né? Só que mais para frente, você prosseguindo a leitura do texto de Gênesis, Ló, ele fica viúvo, né? Sua mulher morre, e eles se embutem numa caverna, tá? E suas 2 filhas falam: nosso pai já é velho, não pode morrer, e precisamos dar uma descendência ao nosso pai. É aonde as suas filhas, cada uma delas decide embriagar Ló, né? E fazem com que ele pegue no sono, um pesado sono, e acaba as 2 mantendo relação sexual a fim de engravidar, para dar descendência a Ló, certo? Então, como a Andrea postou aqui, né? Então, se incesto fosse algo tão inaceitável aos olhos de Deus, por que Deus não destruiu as filhas de Ló quando essas embriagaram o mesmo, né? Ou seja, por que Deus, que ela prossegue aqui, por que Deus não as transformou em estátuas de sal como fez com a mãe das mesmas? Realmente é uma coisa que a gente para analisar, né? A mãe delas foram destruídas simplesmente porque olharam para trás. Olhou, né? No caso, ela olhou para trás. E as suas filhas cometem incesto com seu pai, e Deus fica isento, fica inerte, né? E hoje você vai na igreja, o pastor fala que Deus ele se aborrece só pelo fato de você bater punheta, né? Fala para os meninos, ou fala para as meninas lá, simplesmente pelo fato, ó, não pode bater siririca porque isso desagrada o Espírito Santo. Aí você vai ter a velha desculpa, não, mas antigamente era diferente. Porra, realmente, aqui, na passagem de Gênesis 19, você ainda não tem a lei mosaica. Realmente, o argumento tem uma base. Só que a lei mosaica tem 2 problemáticas. Primeiro, por que ela foi instituída mais para frente? Ela, além do mais, ela foi instituída para um povo e foi para algo futuro. E o texto de Gênesis, se você tem o texto de Gênesis, a tradição atribui a autoria a Moisés. E Moisés foi o líder do povo hebreu no seu período, na sua época. E eles travaram diversas batalhas. E eles dão, tá, as filhas de Ló, aliás, as filhas de Ló engravidaram e deram descendência, tá? Agora eu não me lembro o nome do povo que elas deram descendência, que eles se tornariam inimigos do povo hebreu. Então, a chance dessa história ser uma história inventada é muito grande. Porque se Moisés ele foi o autor do livro de Gênesis, conforme diz a tradição, tá? A autoria do livro de Gênesis é dada a Moisés, e Moisés ele era líder do povo hebreu, provavelmente ele precisava dar um argumento
de incentivo, de apologia à ira, ao ódio contra um determinado povo. E aí o povo hebreu, eles já tinham a lei que determinava que incesto era pecado, conforme Levítico 18. Eu já tenho vídeo aqui no canal referente a esse assunto, você pode pesquisar. E eles precisavam, no caso, ter um incentivo contra levantar, né, no caso os homens de Israel, contra esse povo inimigo deles. E aí provavelmente, tá, Moisés ele pode ter inventado essa história, ou o autor do livro de Gênesis. No caso eu cito Moisés porque a tradição fala de Moisés, né? E aqui você vê, né, que através dessa relação entre Ló e suas duas filhas surgiu os moabitas e os amonitas, que foram inimigos ferrenhos do povo hebreu no período de Moisés. Eles travaram fortes batalhas por causa de terra, certo? Então suponhamos que essa história realmente tivesse acontecido de verdade, e Deus ele reprova o incesto, conforme a Andréia falou aqui. Ele não falou nada referente, ele ficou totalmente inerte quando as suas duas filhas se entregaram ao pai, né? Deus não falou nada. Deus hoje ele se preocupa do rapazinho que vai na igreja bater punheta, da menininha bater siririca, né? Deus se preocupa muito com isso. Ou de um casal de namorado terem relação, né? Ou até mesmo duas pessoas casadas, se o homem pedir para a mulher que quer fazer um sexo anal. Deus ele se importa abundantemente, extremamente com isso hoje em dia. Mas aqui nessa situação, a própria Bíblia não apresenta Deus preocupado. Mas Deus ele transformou a mulher de Ló numa estátua de sal simplesmente porque ela olhou para trás quando estava saindo da cidade, né? Porque eu acho que não acontecia todo dia, né? Não é todo dia que cai fogo do céu e destrói um vilarejo, uma cidade toda. Então provavelmente o evento chamou a atenção dela, né? Ela olhou para trás para ver o evento e pum, foi transformada em estátua de sal, né? Então, ou seja, é uma história absurda, tá? Você vai conversar isso com um crente, você vai ter dois tipos de crente: o ignorante, que não quer enxergar, que sabe que o negócio é absurdo e não quer enxergar, e o apologeta, que sabe que a história é absurda, é ilógica, né? É irracional, mas quer dar justificativas, tentando camuflar o nível de ilógica da passagem, tá? Então, agradeço aí a Andréia e as demais pessoas que têm comentado, tá? Um comentário excelente, um tema pertinente, tá? E realmente a gente para analisar. Deus se preocupa tanto com a nossa sexualidade dessa forma, como a gente aprende na igreja. Eu não estou aqui criticando Deus, porque Deus não aparece para mim nem para ninguém para falar o que quer e o que não quer. Eu critico os seus supostos enviados. A contradição acontece nas afirmações adjetivas que esses enviados, ou até mesmo os livros ditos como sagrado, trazem referente a Deus. É isso que o ceticismo vai contra. Não é propriamente contra Deus, Jesus, Espírito Santo, ou seja lá qualquer outro tipo de entidade que for. Essas entidades elas não aparecem fisicamente para se defender, afirmar ou negar algo, certo? Então, fica aqui o vídeo registrado, tá? Quero agradecer as pessoas que têm se inscrito no canal, tá? Às vezes a gente pega um pouco pesado referente à questão do ceticismo, só que é necessário, certo? É necessário porque é um absurdo pessoas adultas, pessoas inteligentes darem créditos a fábulas, tá? Só porque está na Bíblia é verdade? Então quer dizer que se essa mesma história estivesse num livrinho qualquer, você não ia acreditar, porque a história é absurda. Mas porque está na Bíblia é verdade, porque o teu pastor, a tua igreja ensina isso? Então está na hora de você pensar mais um pouco com a sua própria cabeça. Muito obrigado, paz a todos.